Olá, muito boa tarde. Mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. E aqui você sempre fica bem informado. E eu começo essa edição falando do Fórum Econômico Mundial, que acontece nesta segunda-feira e reúne economistas-chefes dos 24 maiores bancos do mundo. Durante o evento, economistas fizeram um alerta sobre o risco da segurança ou a falta de alimentos no planeta por conta da guerra na Ucrânia. O Brasil é citado nesse relatório como um dos países que sofre com os efeitos da guerra, que desequilibrou a cadeia de fornecimento de alimentos importantes, como, por exemplo, o trigo. O conflito comprometeu não apenas o custo, mas também a oferta do produto no mundo todo. Diante do cenário de incertezas, um grupo seleto de economistas defende que a segurança alimentar seja um dos temas que devem ser acompanhados de perto para o bem do futuro da economia global. E após 2 anos de cancelamento desse evento do Fórum por conta da pandemia, a edição de número 51 do Fórum deve contar com 2 mil participantes, sendo 51 deles chefe de estados, menos a Rússia, que foi excluída, obviamente, por causa do conflito com a Ucrânia. O Brasil está representado nesse evento pelos ministros da Economia, Paulo Guedes, e também da Saúde, Marcelo Queiroga. O encontro acontece até quinta-feira, dia 26 de maio. E agora, mudando de assunto e ainda falando de alimentos, o preço dos alimentos caíram nas 3 primeiras semanas de maio, segundo um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas. A queda foi puxada principalmente pela cenoura, o tomate e os legumes. O levantamento faz parte do IPCS, que é o Índice de Preços ao Consumidor Semanal. Foi avaliada a variação de preços entre a segunda e a terceira semanas de maio. O indicador apresentou queda nos preços dos alimentos de 1,19% para 0,76%. Destaque para os preços da cenoura, que caiu 22,8%, do tomate, 16,5%, e das hortaliças e legumes, que teve queda de 3,5%. Por outro lado, pesou no bolso do consumidor o valor da cebola, que subiu 22%. No geral, o IPCS apresentou elevação de 0,44% e acumula alta de 10,21% nos últimos 12 meses. Ao todo, 3 das 8 classes de despesas que compõem o índice subiram. As maiores variações foram nos grupos de habitação, transporte e vestuário. Já os grupos que apresentaram queda foram de saúde, cuidados pessoais, educação, comunicação e despesas diversas, além de alimentação. Olha, confirmando o que foi dito agora há pouco, um levantamento de uma consultoria revelou que o preço do trigo no Brasil disparou 130% entre janeiro de 2020 e abril de 2022. O salto no preço foi provocado por uma combinação de fatores, que inclui a pandemia de coronavírus, a inflação das commodities e também a guerra na Ucrânia, como foi dito agora há pouco. O cálculo foi feito tendo como base a farinha de panificação, que representa mais da metade do que é consumido no país. Entre janeiro de 2020 e abril deste ano, a alta no preço do saco da farinha foi de 117%. E olha só, nos 3 primeiros meses deste ano, os saques superaram os depósitos em mais de 40 milhões de reais. E essa foi a maior queda da poupança desde 1995. A caderneta de poupança continua sendo o investimento preferido dos brasileiros. A estimativa é de que 1 a cada 4 pessoas utilizem essa aplicação, de acordo com dados da Ambima, Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e Capitais. Mas a queda de rendimento nos últimos meses tem feito com que muita gente saque o dinheiro que estava guardado. Nos 3 primeiros meses de 2022, o volume total de saques foi de 872,6 bilhões de reais, enquanto os depósitos totalizaram 832,3 bilhões de reais, um saldo negativo de 40,3 bilhões de reais. O número representa a maior fuga de recursos da poupança desde 1995, quando teve início a série histórica do Banco Central. E a justificativa é o cenário econômico desfavorável. As seguidas altas na inflação têm feito o dinheiro guardado na poupança perder o rendimento.
A alta do desemprego também contribui, já que muitos trabalhadores acabam tendo que recorrer aos recursos que estavam guardados. E mesmo quem está empregado, por vezes, tem que sacar o saldo da poupança para completar o orçamento e pagar as contas. Com todas essas dificuldades, o saldo total na poupança hoje é de 1,006 trilhão de reais, o que representa uma queda de 3,15% em relação a julho do ano passado, quando atingiu o seu auge com 1,038 trilhão. E olha só, a busca por implantes capilares cresceu muito no Brasil durante a pandemia. O procedimento já é o terceiro mais procurado no país, mas é preciso ter cuidado com os riscos. Michael tem 45 anos e desde os 20 sofria com a calvície. Na época, apesar do incômodo por causa da falta de cabelo, ele não pensava em cirurgias. A questão estética, né? A questão de autoestima, né? A gente não começar a não se enxergar melhor, não se enxergar bem, né? A gente tem uma vaidade. O homem, assim como a mulher, né, cada vez mais está preocupado com a vaidade. Então é uma coisa natural, assim. Lá pelos 28 aos 30 anos que eu comecei a sentir um pouco mais da perda, mas a gente foi mascarando, né? Bota o cabelo de um jeito, faz um penteado, vai ajeitando. Com algumas receitas antigas, ele tentava disfarçar as falhas no cabelo. Mas com o passar do tempo, essas receitas antigas já não davam mais resultado. E isso mexeu com a autoestima do publicitário. A calvície tirou até a vontade de surfar, paixão antiga de Michael. Então ele procurou vários especialistas que tentaram diversas técnicas para recuperar o couro cabeludo. Não foi fácil, foram 3 anos de tratamentos e cirurgias. A evolução do procedimento foi registrada durante esse período. Pelas fotos, dá para ver a diferença. Essa boa evolução no tratamento do Michael precisou de um bom investimento financeiro, boa equipe de profissionais e também muita paciência. Mas infelizmente aqui no Brasil, muitos pacientes não buscam a qualidade e sim preço e caem nas armadilhas. A cirurgia de implante capilar, considerada de pouco risco, causou a morte de 3 pacientes em menos de um mês. Um no estado da Bahia e outro no Distrito Federal. As vítimas tinham 50 e 51 anos. Nos 2 casos, os pacientes sofreram paradas respiratórias e precisaram de socorro imediato, mas não resistiram. No terceiro caso, o mais recente, foi de um empresário de 59 anos que se preparava para realizar um transplante capilar. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a aplicação de anestesia em uma clínica particular de Santa Catarina. Segundo os especialistas, muitos profissionais não são capacitados e estão oferecendo esse tipo de procedimento. Às vezes o médico é ortopedista, radiologista, ginecologista, neurologista, enfim, a pessoa está cansada de dar plantão e ela vê na internet, olha, pare de dar plantão, venha fazer transplante capilar. Eu não recomendaria alguém que tem um problema no dente procurar um radiologista, por exemplo. Da mesma forma, se você tiver um problema ortopédico, é melhor você não procurar o dentista. Então, cada pessoa acaba tendo, durante a sua formação, um treinamento que o habilita a realizar um procedimento. O que acontece hoje? A pessoa investe no marketing, se autoproclama um especialista em transplante capilar e as pessoas acreditam. Os problemas relacionados a óbito durante ou depois da cirurgia também são decorrentes da não verificação da existência de problemas de saúde prévio. A pessoa às vezes tem um problema cardíaco que não é investigado. Então, se você vai a uma clínica que não pede exames pré-operatórios, já é certeza que você está numa clínica onde não tem nem médico. Bom, nós ficamos por aqui, mas às 16 horas eu volto com mais notícias para você. Então continue ligado e até mais.